Uchiha Madara. A definição do Google para essas duas palavras é um personagem fictício e um dos principais antagonistas do mangá Naruto. Para quem não consumiu mangá ou anime Naruto, talvez não possa entender que essa simples frase não pode definir Madara Uchiha. Madara foi o vilão construído desde o primeiro episódio de Naruto Shippuden, o personagem que rendeu 2 plot twists para a obra e que transcendeu a sua bolha. Madara se tornou sinônimo de apelação, e hoje você vai descobrir como Uchiha Madara também se tornou o vilão mais foda dos animes. Vamos ser sinceros, o mundo dos animes está cheio de vilões espetaculares, personagens que nos fizeram questionar o que é certo e errado, que nos deixaram de queixo caído com seu poder, ou que simplesmente nos aterrorizaram com a sua maldade. Em Naruto mesmo, nós tivemos vilões de altíssimo nível. Pain, com a sua ideologia complexa e o seu poder devastador, nos entregou o que para mim foi o melhor arco da obra. Orochimaru, com sua busca imortal pela sabedoria e seu jeito sinistro, foi uma ameaça constante. E claro, Obito, cuja sua trágica história o transformou em um manipulador das sombras, orquestrando eventos por anos. Fora de Naruto, a lista é igualmente impressionante. Temos Freeza em Dragon Ball, a personificação do mal puro e da tirania, do Flamingo de One Piece, Majin Buu também de Dragon Ball e tantos outros que marcaram época. Todos eles são vilões fantásticos, com motivações, histórias e poderes que os tornam inesquecíveis. Mas então veio Madara, e o jogo mudou. Madara Uchiha não era apenas mais um vilão poderoso, ele era uma lenda viva, um verdadeiro mito. Ele não era apenas um obstáculo para o protagonista, ele era um desastre natural em forma de homem. A diferença é que os outros vilões, por mais fortes que fossem, ainda pareciam jogar dentro de certas regras do universo em que viviam. Mas Madara não. Madara era a própria regra. Ele não veio para desafiar o sistema. Ele veio para quebrar tudo e construir um novo do zero, baseado em sua própria visão distorcida de paz. Ele subiu o nível de ameaça a um patamar que ninguém esperava. Ele não era um inimigo. Ele era o fim do mundo. E é por isso que, com todo respeito a todos os outros grandes vilões, Madara Uchiha está em uma categoria completamente diferente. A aparição de Madara na Quarta Grande Guerra Ninja é, sem dúvidas, um dos momentos mais impactantes de toda a história dos animes. Por anos, nós fomos levados a acreditar que o vilão por trás da máscara, o líder da Akatsuki que auto se denominava Tobi, era o lendário Madara Uchiha. Nós compramos essa ideia. Fazia sentido. Aquele poder, aquela presença, aquela obsessão com o plano Olho da Lua, tudo apontava para ele. Tobi era a ameaça final, o grande manipulador que estava movendo todas as peças. Então, no meio do caos da guerra, quando a Aliança Shinobi já estava enfrentando um exército de ninjas revividos, Kabuto joga sua última carta na mesa. Ele invoca um último caixão, um triunfo que choca até mesmo o Tobi. E de dentro daquele caixão surge ele, o verdadeiro Uchiha Madara. O choque foi absoluto, tanto para os personagens quanto para nós, o público. Aquele momento em que o caixão se abre e vemos o cabelo longo, a armadura vermelha clássica e o Mangekyo Sharingan eterno foi de arrepiar. De repente, a pergunta que dominou a mente de todos foi: se esse é o verdadeiro Madara, quem diabos é o homem por trás da máscara? Essa revelação redefiniu completamente a escala da guerra. O vilão que achávamos conhecer era, na verdade, um impostor. E o verdadeiro vilão, a lenda que todos pensavam estar morto há décadas, estava ali, em carne e osso. Carne e osso mais ou menos, né? Parecia que os Edo Tenseis eram feitos de papel. Mas ele estava revivido no auge do seu poder. A chegada dele não foi sutil. Ele não precisou de tempo para se adaptar. Em questão de segundos, ele já estava analisando o campo de batalha, exalando uma confiança e uma arrogância que só alguém do seu calibre poderia ter. Aquele momento não foi apenas a introdução de um personagem. Foi a materialização de um mito. E a partir daquele instante, todos entenderam que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Assim que o verdadeiro Madara pisou no campo de batalha, o que se seguiu foi uma aula de poder absoluto. Uma demonstração de força tão avassaladora que redefiniu o conceito de vilão em Naruto. Seus feitos na Quarta Grande Guerra Ninja não foram apenas vitórias, foram massacres, cada um mais humilhante que o anterior. Vamos começar com a sua luta contra a Aliança Shinobi. Na verdade, chamar aquilo de luta é um insulto à palavra. De um lado, você tinha milhares dos ninjas mais qualificados do mundo, um exército unido com um único propósito. Do outro, apenas um homem. E esse homem, Uchiha Madara, nem sequer os considerava uma ameaça real. Ele avançou contra a multidão e, em uma calma assustadora, desviando de jutsus e armas, como se estivesse passeando no parque,
ele usou o taijutsu para quebrar ossos e desmantelar formações inteiras. Ele não estava lutando para vencer, ele estava se aquecendo. E quando se cansou da brincadeira, ele decidiu mostrar a eles o que era o verdadeiro desespero. Ele olhou para o céu, fez alguns selos de mão e invocou um meteoro gigantesco, do tamanho de uma montanha, que simplesmente apagou o sol. O pânico foi instantâneo. A aliança inteira olhou para cima em puro terror. Onoki, o Tsuchikage, quase se sacrificou para tentar parar a rocha, mas ele conseguiu, com a ajuda de Gaara. E quando todos já comemoravam, Madara mantém a mesma pose e apenas pergunta: e quanto ao segundo? Nesse momento, ele não era apenas um ninja, ele era um verdadeiro deus da destruição. Quando os 5 Kages, os líderes das maiores nações e os ninjas mais fortes da era atual, decidiram intervir, a esperança ressurgiu por um breve momento. Era a elite da elite contra uma única lenda. E o que o Madara fez os humilhou. Ele os tratou como crianças. A luta começou com o Madara ativando seu Susanoo. E para mostrar o quão ridícula era a diferença de poder, ele criou 25 clones de madeira e perguntou aos Kages, com um tom de puro deboche, se eles queriam que os clones usassem Susanoo ou não. A imagem de 25 avatares de chakras gigantescos encarando os 5 líderes foi a definição de intimidação. Ele brincou com eles, testou suas habilidades e, quando se cansou, ativou o seu Susanoo perfeito. Uma forma tão colossal que fazia as montanhas parecerem pequenas. Com um único balançar de sua espada, ele fatiou cordilheiras inteiras. Os Kages deram tudo de si, combinaram seus jutsus mais poderosos, mas no final foram deixados quebrados, física e espiritualmente, caídos aos pés de um poder que eles não conseguiam nem compreender. Tsunade, por exemplo, foi partida ao meio. Mas nem mesmo os Kages eram um verdadeiro objetivo de Madara. Ele só tinha olhos para um homem, seu eterno rival, Hashirama Senju. Quando o primeiro Hokage também foi revivido, Madara abandonou os Kages como se fossem lixo e foi direto para a única luta que lhe importava. Vimos um replay da batalha que criou o Vale do Fim, mas desta vez Madara estava diferente. Ele tinha as células do próprio Hashirama, então ele tinha um Rinnegan. Ele estava mais forte do que nunca. E no final, Madara conseguiu o que nunca havia conseguido em vida: subjugar completamente o seu rival. E como se tudo isso não fosse suficiente, após ser verdadeiramente revivido, voltando a ser carne e osso de fato, seu alvo se tornou as bestas de caudas. Todas as 9, incluindo Naruto em seu modo mais poderoso, se uniram para enfrentá-lo. 9 monstros de puro chakra contra um homem. E Madara simplesmente caminhou em direção a elas e, sem tanta dificuldade, derrubou todas. Ele as acorrentou e as absorveu como se fossem simples baterias de energia. Cada um desses feitos, sozinho, colocaria qualquer vilão no topo da lista. Madara fez tudo isso em sequência, provando que não era apenas um ninja poderoso. Ele era uma força da natureza imparável. E vale lembrar, o Cabra ainda era a personificação do Aura Farming, com cada cena mais icônica que a anterior. Vide a parte dos meteoros, com ele perguntando para Onoki o que ele faria com o próximo. E também a infame pergunta se os Kages queriam se os 25 clones de madeira tivessem Susanoo ou não. Claro que o que facilitava as coisas para Madara era que ele era imortal, afinal ele já estava morto. Então a única forma de derrotá-lo seria o selando. Nunca saberemos se Madara conseguiria fazer tudo o que fez se tivesse sido revivido em carne e osso. Mas eu tenho para mim que muitas coisas continuariam iguais. Mas olha, se o Madara estava morto e foi revivido pelo Edo Tensei, tem uma coisa que eu tenho certeza que não está morta: a sua vontade de clicar no like e hypar esse vídeo. Também comenta aqui se você acha ou não Madara o melhor vilão dos animes e escreve o porquê. Darei um coraçãozinho em todos esses comentários. Agora, vamos voltar pro vídeo. Todos os feitos de Madara até aquele ponto já o colocavam em um patamar lendário, mas ele ainda era, em teoria, um ninja. Um ninja absurdamente poderoso, mas ainda assim, um ninja. Contudo, o verdadeiro objetivo dele era transcender essa limitação. E ele conseguiu. Após capturar todas as 9 bestas de cauda, Madara selou a Jubi, a besta de 10 caudas, dentro de si mesmo, tornando-se seu Jinchuriki. E nesse momento, ele deixou de ser o Uchiha Madara e se tornou algo completamente diferente. Ele se tornou um deus. A transformação foi visual e conceitualmente incrível. Seu cabelo ficou branco como a neve, suas roupas se transformaram em um manto branco e puro de um sábio, e em suas costas flutuavam as esferas da busca da verdade, as Gudoudamas, esferas negras capazes de anular absolutamente qualquer tipo de ninjutsu, anular a capacidade de regeneração do Edo Tensei,
curar ferimentos e desintegrar tudo o que tocassem. Ele não parecia mais um guerreiro, ele parecia uma entidade divina, um ser que havia alcançado a iluminação e, com ela, o poder de refazer o mundo. Ele adquiriu uma skin completamente incrível, um dos melhores designs de power-up de todas as obras. Mas a mudança não foi apenas estética. Seu poder atingiu um nível que era simplesmente incompreensível. Ninjutsu, a base de todo o sistema de luta de Naruto, tornou-se completamente inútil contra ele. Ataques que poderiam destruir vilas inteiras simplesmente se desfaziam ao tocar as esferas negras. Seu corpo se tornou praticamente imortal, com uma capacidade de regeneração tão absurda que ele sobreviveu até mesmo ao 8º portão de Maitogai, um ataque que literalmente distorce o espaço. Ele enfrentou de igual para igual e muitas vezes com superioridade as versões mais poderosas de Naruto e Sasuke, que haviam acabado de receber o poder do próprio sábio dos 6 caminhos. Nessa forma, Madara era a personificação da palavra imparável. Ele não precisava mais de Susanoo ou de meteoros, ele era a própria arma final. Com um simples movimento, ele podia disparar raios de energia divina, criar barreiras impenetráveis ou usar suas sombras no limbo para atacar de uma dimensão invisível. Ele havia chegado ao topo da cadeia alimentar do universo de Naruto. Ele não era mais um personagem jogando o jogo, ele era o próprio desenvolvedor, com todos os códigos e truques à sua disposição. A sensação de desesperança que essa forma transmitia era absurda. Como você derrota um inimigo que é imune a tudo que você pode fazer? Madara, como Jinchuriki do 10 Caudas, não era mais um vilão a ser combatido. Ele era um evento apocalíptico que precisava ser, de alguma forma, sobrevivido. Então, chegamos no clímax. De um lado, Madara em sua forma divina, um ser que havia se tornado a própria definição de poder. Do outro, Naruto e Sasuke, recém-saídos de uma conversa com o sábio dos 6 caminhos e carregando em si o poder para salvar o mundo. Naruto com o modo sábio dos 6 caminhos e as esferas da busca da verdade, e Sasuke com o Rinnegan Supremo em seu olho esquerdo. O palco estava montado para a batalha mais épica de todos os tempos, a lenda que desafiou os deuses contra os 2 herdeiros do próprio sábio. E o que nós realmente tivemos? Uma grande decepção. Sim, eles lutaram, mas foi um confronto curto, quase um trailer do que poderia ter sido. Vimos flashes de genialidade, como a forma que Naruto podia sentir os clones de Madara no limbo, enquanto apenas Sasuke poderia vê-los, forçando a dupla a ter uma sincronia perfeita. Vimos o poder combinado deles contra Madara, como por exemplo, quando Sasuke manda o Naruto preparar um Rasengan em sua direção e, antes dos dois se encontrarem, já que o Tira estava fazendo Chidori, o Sasuke teleporta Madara para o meio entre os dois, o que faz os 2 golpes acertarem em cheio o vilão. Mas quando a verdadeira batalha estava para começar, quando os 3 estavam prestes a liberar todo o seu poder em uma luta que definiria o destino do mundo, tudo acabou. Madara foi traído pelas costas pelo Zetsu Negro, um personagem que até então era visto como um mero ajudante de Madara. Foi um final anticlimático, frustrante, e que simplesmente roubou dos fãs o que deveria ter sido o ápice de toda a saga. Para mim, e tenho certeza que para muitos de vocês, a luta entre Madara e Jinchuriki e a dupla Naruto e Sasuke deveria ter sido a verdadeira batalha final de Naruto Shippuden, tirando, claro, o confronto final entre os 2 protagonistas. Kaguya, a vilã que veio depois, era imensamente poderosa, mas não tinha o peso, a história e o carisma de Madara. Ele era o vilão que a história construiu por anos. Sua rivalidade com Hashirama, seus sonhos distorcidos de paz e sua presença faziam dele o antagonista perfeito. Vamos apenas imaginar o que essa luta completa poderia ter sido. Imagine uma batalha coreografada em uma escala nunca antes vista. Sasuke usando seu Rinnegan para trocar de lugar com Madara e seus ataques, enquanto Naruto bombardeava com um Bijudamas Rasen Shuriken. Madara sendo forçado a usar todo o seu arsenal divino, talvez múltiplos Shibaku Tensei, criando luas para jogar contra os heróis. Uma batalha que não só testaria o poder bruto deles, mas também sua inteligência e trabalho em equipe. Teria sido uma exibição de técnicas de outro nível, com o destino de tudo em jogo. Teria sido o confronto final perfeito, a nova geração superando a lenda mais poderosa que já existiu, através de esforço e genialidade. Teria sido, sem a menor sombra de dúvidas, a melhor luta da história de Naruto e, arrisco dizer, uma forte candidata à melhor luta de todos os animes. Infelizmente, tudo o que nos resta é imaginar por que essa luta espetacular nunca aconteceu de verdade. Depois de construir um personagem tão imponente, tão inteligente e tão absurdamente poderoso, o mínimo que se esperava era que sua queda fosse igualmente grandiosa. Madara merecia ser derrotado em uma batalha lendária, onde os heróis o superassem com muito esforço, ou que sua própria arrogância o levasse à ruína. Infelizmente, o que tivemos foi uma das mortes mais questionáveis e frustrantes de todas, um final que não fez jus à lenda que ele era. No exato momento de seu triunfo, com o Tsukuyomi Infinito ativado e todo o planeta, exceto o time 7,
preso em um sonho eterno, Madara se declarou o salvador do mundo. Ele havia vencido. Ele estava no topo, intocável, com seu plano de décadas finalmente realizado. E foi nesse exato momento de glória que ele foi traído. Todo o plano de Madara, cada passo, cada decisão, desde a manipulação de Obito até a coleta das bestas com caudas, tudo foi secretamente orquestrado por Zetsu para um único propósito: reviver Kaguya. Madara não foi derrotado pelos heróis, ele não foi superado em poder ou em estratégia. Ele foi simplesmente usado como um recipiente, seu corpo se tornando um catalisador para a ressurreição de uma vilã que surgiu quase que do nada. Ele não caiu em batalha, ele foi consumido, transformado em um balão de chakra e depois descartado quando não era mais útil. Sua queda não teve um peso como a de outros vilões. Não foi uma derrota para a vontade do fogo ou para a nova geração. Foi uma derrota para um plot twist, um artifício de roteiro que serviu apenas para trocar um vilão perfeitamente construído por uma vilã com muito menos profundidade e conexão com a história. Seus últimos momentos de vida após a derrota de Kaguya, onde ele conversa com Hashirama e finalmente encontra um pouco de paz, são tocantes, mas não apagam o fato de que sua saída do palco principal foi executada de uma forma que diminuiu todo o seu legado. Para um homem que se tornou um deus, seu fim foi terrivelmente humano e, acima de tudo, decepcionante. Apesar de sua morte ter sido, para dizer o mínimo, controversa, ela não foi forte o suficiente para apagar o rastro de destruição e admiração que Madara Uchiha deixou para trás. Um final ruim pode manchar uma história, mas não pode destruir uma lenda. E é exatamente isso que Madara se tornou. Ele transcendeu as páginas do mangá e os episódios do anime para se tornar um ícone. Um personagem que, para sempre, será lembrado como um dos maiores de todos os tempos. E o que faz Madara ser um personagem tão histórico? Primeiro, ele se tornou um padrão ouro para o poder. No mundo dos animes, na cultura pop em geral, ele virou a régua com a qual todos os outros personagens apelões são medidos. Ele não era apenas forte, ele era a personificação do poder absoluto, um chefe final que todos os outros vilões aspiram ser. Além do poder, havia seu carisma inegável. Madara não era um monstro silencioso ou um vilão genérico. Ele era arrogante, eloquente e possuía uma presença de palco que roubava todas as cenas em que aparecia. Suas filosofias sobre a dor, a realidade e a paz, por mais distorcidas que fossem, eram profundas e nos faziam pensar. Suas frases de efeito, como acorde para a realidade, ou em inglês, wake up to reality, saíram da bolha e são conhecidas por pessoas que nem assistiram ou leram Naruto. Ele era um antagonista que você amava odiar, um personagem complexo cuja presença era tão magnética que era impossível desviar o olhar. No final das contas, o legado de Madara não é definido por como ele morreu, mas por como ele viveu. Ele foi um meteoro que colidiu com o mundo ninja, e o impacto de sua passagem alterou tudo. Ele foi o vilão definitivo, o desafio final que forçou os heróis a superarem seus próprios limites de uma forma que nenhum outro inimigo conseguiu. A forma como ele foi retirado da história pode ter sido sim um erro, mas todos os momentos que vieram antes, a luta contra a Aliança, a humilhação dos Kages, sua ascensão à divindade, foram tão espetaculares e bem executados que eles se sobrepõem completamente ao seu final. Madara Uchiha entrou para a história não por causa de sua morte, mas apesar dela. E seu lugar no panteão dos maiores personagens da ficção está, e sempre estará, garantido.